Esta foi uma apresentação que eu fiz no ISCSP, no âmbito de um Summer Shop, que ocorreu a 15 de julho. Este é um trabalho feito em parceria com os meus colegas Belmiro Duarte e Joaquim Sousa, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e também com André Rodrigues, também do ISCSP. Então, o objetivo desta apresentação é desenvolver um instrumento analítico para ajudar a entidade reguladora do setor das águas a fazer o benchmarking das entidades que nos abastecem de água. E a técnica utilizada é o Data Envelopment Analysis. O plano da apresentação é recordar porque é que o setor das águas é um setor regulado, depois falar um pouco sobre o setor das águas em Portugal, a intuição por detrás da técnica do DEA e depois apresentar os nossos primeiros resultados preliminares. Por fim, falaremos um pouco do ponto de situação em que estamos e o que ainda nos falta fazer. Porquê é que o setor das águas é regulado? Bem, basicamente por três razões. Nós sabemos da microeconomia que, regra geral, quanto maior a concorrência, quanto mais empresas houver a providenciar um serviço, melhor, e isso traduzir-se-á em custos mais baixos, mas existe uma situação chamada de monopólio natural, em que a existência de uma só empresa a providenciar uma determinada quantidade, digamos que A1 mais que A2, acaba por ter custos mais baixos do que se houvessem duas empresas a produzir a mesma quantidade individualmente. Porquê é que isto interessa? Interessa porque existem diretivas europeias que obrigam que acréscimos de custos sejam passados às famílias e às empresas na forma de tarifas mais elevadas e, como todos nós sabemos, nós vivemos numa época de finanças públicas quase sempre em situações difíceis. Portanto, a primeira razão pela qual a entidade reguladora se preocupa pelos custos, em minimizar os custos, é que quer minimizar também os efeitos sobre o déficit e minimizar também as tarifas que as famílias e as empresas pagam. A segunda grande razão pela qual o setor das águas é regulado é que existem preocupações ambientais, nomeadamente quanto às perdas de água, obviamente preocupações quanto à saúde pública, no que diz respeito à qualidade da água e também ao próprio acesso à água. Portanto, falamos aqui de preocupações de equidade. Para além destes dois pontos, existem obviamente muitas considerações que são designadas de organização industrial, ou seja, a própria organização do setor. Será que as entidades têm a escala ótima? Será que são demasiado grandes, demasiado pequenas? Será que é mais eficiente que seja o setor público ou o setor privado a prover este serviço? Será que faz sentido alguma integração vertical, dado que muitas destas entidades não só abastecem de água, mas também tratam de saneamento? Portanto, há aqui um conjunto de razões pela qual a ERSAR, a entidade reguladora do setor das águas, intervém. O nosso objetivo neste trabalho é ajudar a ERSAR a fazer o benchmarking do desempenho. Ora, o benchmarking não é mais do que identificar boas práticas. O desempenho aqui tem a ver com obter os melhores resultados a partir dos recursos que são utilizados. Obviamente que nós antecipamos a possibilidade da utilização dos chamados contratos de desempenho no futuro e é nesse sentido que este trabalho pode ser útil. É interessante ver que em 2009 Portugal era dos poucos países europeus que não fazia o benchmarking no abastecimento da água. Muito rapidamente, o setor da água em Portugal é altamente fragmentado, temos muitas entidades, quer em baixa, quer em alta. Em termos de governance, existem de facto muitos municípios onde existem mais do que um tipo de entidade a prover água e, para além disso, é fácil de ver que, para além deste elevado índice de fragmentação, há de facto muitas entidades, há 16 entidades em alta
e 280 entidades em baixa que fazem a própria distribuição da água. É interessante ver também a cadeia de valor do negócio da água, desde a captação, o tratamento, a elevação, a adoção, que é o próprio desvio da água, o armazenamento, a distribuição e o consumo. Então, aquilo que nós fizemos foi recolher dados junto da ERSAGES, são dados públicos, disponíveis online, dados, quer dados financeiros, como os custos totais, portanto, os gastos totais, os custos operacionais, custos com pessoal, número de trabalhadores ao serviço, consumo de energia, e depois também um conjunto de outras variáveis que dizem respeito à própria rede, portanto, o cumprimento das condutas, o número de avarias, a qualidade da água, o número de alojamentos cobertos. Foi basicamente com esta informação que nós fomos correr o chamado Data Envelopment Analysis. Vale a pena salientar que isto é uma técnica e não é um modelo, e a razão pela qual não é um modelo é que não existe uma história, de facto, a ligar os inputs aos outputs. Portanto, lembrem-se que o nosso objetivo é, para cada entidade que nos abastece de água, medir a eficiência relativa ou a sua ineficiência relativa. Porquê que é relativa? Porque é altamente dependente da amostra que nós temos. Com outra amostra podemos obter um outro ranking em termos das entidades que são eficientes ou não. Esta técnica diz-nos também, dá-nos também os tais slacks, que podem ser úteis a uma entidade que é ineficiente no sentido de estabelecer quais são os seus objetivos, por exemplo, para variáveis de input ou de output. Para ser mais eficiente, teria que ter inputs mais baixos do que aqueles que utiliza e teria que ter outputs maiores do que aqueles que tem. Só para desenvolver rapidamente um pouco a intuição sobre o que é o Data Envelopment Analysis, se nós simplificarmos dramaticamente o problema e considerarmos apenas um input e um output, nós já fazemos isto intuitivamente. Por exemplo, quando pensamos em termos de custo unitário, ou pensamos em termos de uma organização cujo output são as vendas e o input são o número de vendedores, é natural pensar em termos de eficiência como o rácio entre o output e o input, e neste caso pensamos em termos de qual é o volume de vendas por vendedor, por exemplo. Acontece, contudo, que as organizações são muito complexas e têm normalmente vários inputs e vários outputs, pelo que esta ideia de eficiência como um rácio entre os outputs e os inputs tem que ser adaptada, e a ideia é usarmos uma média ponderada dos outputs em numerador e uma média ponderada dos inputs em denominador. E aquilo que o Data Envelopment Analysis, o DEA, faz é precisamente o seguinte. Portanto, diz a cada entidade, vocês podem escolher os pesos que quiserem, obviamente cada entidade vai escolher os pesos que mais lhe convém, são os pesos que faz com que a entidade seja mais bem vista. Por exemplo, se tiver um grande output em determinada área, obviamente quererá dar mais peso a isso, sendo que a única restrição aqui é que se esses mesmos pesos de uma determinada entidade, por exemplo o P, escolher, forem aplicados a outras entidades, nenhuma entidade poderá ter uma eficiência superior a 1. Portanto, esta é a formulação de um DEA fracional, que acaba por dar o benefício de dúvida à entidade que está a ser avaliada, no sentido em que ela consegue estabelecer os pesos que bem entender, sendo que existe esta restrição de que os mesmos pesos aplicados a qualquer outra entidade da amostra nunca poderá dar um índice de eficiência superior a 1. Só para vos dar um sabor em termos gráficos do que é que estamos a fazer, se tivermos apenas um input e um output, obviamente que as entidades mais eficientes são aquelas que vão estar numa fronteira, a fronteira é essa que é determinada, digamos, circunscrevendo os pontos, esta nuvem de pontos entre inputs e outputs. Obviamente que, por exemplo, esta entidade aqui é relativamente ineficiente em relação, por exemplo, a esta, porque utilizando o mesmo input, esta aqui consegue produzir muito mais. Razão pela qual nós temos aqui esta parte da fronteira de eficiência que é
que exibe rendimentos decrescentes à escala, é que se nós de facto lhe dermos um pouco mais de inputs, um pouco mais de recursos, então os outputs vão aumentar menos do que proporcionalmente. Isto porquê? Porque este ângulo é inferior a 45 graus, portanto, esta entidade com mais recursos, ela vai aumentar o seu input, os seus resultados, menos do que proporcionalmente. Quando é rendimentos constantes à escala, enfim, a proporção é de 1 para 1. Quando são rendimentos crescentes à escala, dando mais recursos a esta entidade, ela vai produzir outputs mais do que proporcionais. Portanto, é fácil ver aqui que o ângulo é superior a 45 graus. Esta consideração entre rendimentos constantes à escala e rendimentos variáveis à escala vai ser, de facto, muito útil, porque permite, de facto, comparar entidades com outras que são mais ou menos do mesmo tamanho. Pronto, como é que isto é corrido? Isto é corrido em GAMS, com um programa linear. Nós consideramos as entidades em alta e as entidades em baixa como dois negócios separados, como são. Portanto, consideramos inputs e outputs ligeiramente diferentes. E a ideia é que, de todo aquele universo, tínhamos inicialmente 16 entidades em alta, enfim, conseguimos dados completos para 15 deles. No caso das entidades em baixa, nós tínhamos um universo potencial de 260 entidades, apenas temos dados completos, considerando todos estes inputs e estes outputs, para 86 entidades. Portanto, ao todo, é sobre esta amostra que vamos trabalhar. Quanto aos resultados preliminares, aquilo que foi feito foi dramaticamente simplificar isto, porque, enfim, uma simulação de Data Development Analysis consegue-nos dizer para cada entidade se ela é eficiente ou não é e quais são os seus objetivos, os seus slacks. Nesta fase do projeto, nós optámos apenas por apresentar os grandes números do setor, separando as entidades de alta das entidades de baixa, e a eficiência técnica que é obtida é, de facto, um misto da eficiência de gestão e da eficiência de escala. O que se nota aqui é que, sendo que o score, digamos, máximo são 100, aquilo que se conclui é que, em média, as entidades em alta são muitíssimo eficientes, obviamente nem todas são, portanto existem aqui alguns maus alunos, mesmo assim com índices elevados, sendo que nas entidades de baixa o score é ligeiramente mais baixo, mas geralmente estas entidades são muito bem geridas. Onde existe um problema, de facto, mais significativo é a nível da eficiência de escala, e aqui conclui-se que as entidades são, de facto, demasiado grandes. O que isso quer dizer? Isto parece um paradoxo face à conclusão que nós tiramos, caracterizando o setor, de que o setor era muito fragmentado, mas não é um paradoxo, na medida em que o que nós estamos a dizer é que eles têm recursos a mais e seria possível minimizar os custos médios se a cada entidade fossem dados menos recursos. Este é um problema que persiste nas entidades de alta, mas também nas entidades de baixa, como nós vemos, sendo que nas entidades de baixa há apenas duas entidades que estão na parte dos rendimentos crescentes à escala, em que, dando mais recursos, os outputs, os resultados, aumentariam mais do que proporcionalmente. Vale a pena tentar perceber melhor porque é que um monopólio natural, de facto, não é incompatível com a existência de rendimentos decrescentes à escala. E basicamente esta figura foi retirada deste manual de economia industrial e chega-se à conclusão que os nossos resultados basicamente indicam-nos que a maior parte das empresas estão aqui nesta zona da curva em que o custo médio é mais alto do que poderia ser. Portanto, aquilo que o modelo está a dizer é que, se nós de facto reduzirmos os recursos, reduzirmos a quantidade que cada um produz, o custo médio pode ser mais baixo, sendo que a condição aqui para haver monopólio natural tem a ver com a existência de custos subaditivos. O que é que isso quer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se houver apenas uma empresa a produzir determinada quantidade, o custo deve ser mais baixo do que a mesma quantidade ser produzida por duas empresas diferentes. Portanto, de facto, nós temos rendimentos crescentes à escala, isto é, custo médio decrescente
digamos, nesta parte da curva, sendo que nesta parte da curva nós temos rendimentos decrescentes à escala, portanto o custo médio é crescente na quantidade, mas nós temos um efeito, o efeito dominante com o monopólio natural é que só deve haver uma empresa em toda esta extensão. Portanto, só para recordar, os nossos resultados indicam-nos que a maior parte das empresas estão nesta parte da curva, sendo que se nós dessemos menos recursos, eles basicamente poderiam atingir um custo médio mais baixo, que obviamente teria uma conclusão, teria uma repercussão em tarifas mais baixas. Muito rapidamente, os resultados depois foram adaptados utilizando uma técnica de Monte Carlo para levar em conta o facto de que muitas destas variáveis, quase todas estas variáveis, são medidas com erro. E como tal, aquilo que a simulação Monte Carlo faz é correr o DEA 200 vezes, sendo que para cada variável postula-se uma distribuição simétrica e extrai-se esta variável de forma aleatória dessas distribuições pré-definidas, e sendo que depois corre-se o DEA. A conclusão que se tira é que, obviamente, com mais este grau de liberdade, dá-se o benefício da dúvida às entidades e, portanto, encontram-se ainda mais entidades que são eficientes. Em termos muito práticos, o que este tipo de exercício permite é que, com tanto benefício da dúvida, as entidades que nós encontramos como sendo ineficientes devem ser, de facto, a primeira prioridade da entidade reguladora. Pronto, quanto ao ponto em que estamos, obviamente estes resultados fazem com que tenhamos que discutir até que ponto é que o setor das águas deve ser reestruturado e como é que deve ser reestruturado. Em termos da própria especificação, isto é, das variáveis de input e de output que são utilizadas, há aqui um conjunto de questões que se levantam, como por exemplo, será que existem algumas variáveis que estão em falta, por exemplo, a própria dívida das entidades, até que ponto é que os resultados são sensíveis às variáveis que foram utilizadas, portanto, nesse sentido devemos correr uma análise de sensibilidade. Da mesma forma que numa regressão, se nós utilizarmos variáveis a mais, nós temos um problema de overfitting. Também aqui nós devemos ser parcimoniosos na utilização das variáveis de input e output, porque poderemos correr o risco de ter demasiadas entidades que parecem eficientes precisamente porque utilizamos demasiadas variáveis. Dado que esta eficiência ou esta ineficiência é relativa, isto é dependente da amostra das entidades que nós utilizamos, os resultados podem ser sensíveis à presença de outliers, portanto é preciso testar a existência de outliers e excluí-los da amostra, se for esse o caso. E por fim, seria interessante, usando menos variáveis, portanto sendo parcimonioso, e depois correr eventualmente uma regressão Probit, no sentido de explicar até que ponto é que os resultados de ineficiência se devem a variáveis estruturais que estão para além do controlo do gestor, como é o caso da própria densidade da população. Este trabalho foi feito com dados de 2012, que são os últimos que estão disponíveis. Nós esperamos repetir este exercício proximamente, em setembro, quando tivermos dados de 2013. Estas são as referências que foram referidas para o pleonasmo durante esta apresentação, sendo que eu termino agradecendo o vosso interesse e reconhecendo, de facto, os contributos para esta apresentação e para este trabalho de Pedro Pita Barros, da Nova School of Business and Economics, de Henrique Monteiro, do ISCTE, e, finalmente, de Michael Schiller, do DIW, na Alemanha. Muito obrigado e continuação de um muito bom dia.